Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense pra você. Mas antes, por favor, não se esqueça, canta comigo! Arrebenta no like! Arrebenta nesse like aí, clique no gostei, se inscreve no canal, gente. Gente, pelo amor de Deus. Ô, Senhor. Meu, gente, eu preciso urgentemente. Vai ter 100 mil, pelo amor de Deus. Então, se inscreve, manda pro tio, pra tia. Vamos já vamos expandir isso aí. Ai, galera, pô, notícia de hoje, ela acaba mudando totalmente a minha visão em relação às peças que o Fluminense pretende contratar, né? Vou relembrar para vocês uma informação que a gente trouxe sobre as carências que o Fluminense deve contratar nessa temporada, mas hoje saiu que o Fluminense sondou um jogador e eu já te adianto nesse vídeo aqui que é muito bom jogador, mas essa sondagem abre assim espaço que provavelmente teremos uma saída importante. Mas é isso, vem comigo. Então, galera, relembrando aqui rapidinho, achei a informação que a gente trouxe para vocês, aonde o Fluminense já tinha definido as prioridades para a próxima janela, né? A janela do meio do ano. Lembrando que essa informação aqui a gente trouxe no canal no dia 20/4, né? Então foi por ali, né, que a gente conseguiu trazer essa informação. E vai dizer, ó, a diretoria pretende, né, reforçar 3 setores considerados carentes, um ponta, meia, volante de contenção, né, um camisa assim. Então, a gente teria ali um ponta, meias e volantes, além do zagueiro, né? Porque o clube, naquela época, a gente já trazia que avaliava realmente uma nova investida em Nino. A gente falou isso lá em 4 de abril, mas acho que isso também não era segredo para ninguém, né? E o atacante de lado seria muito pela saída do Santi Moreno também e a lesão do Matheus Reis, que era cotado para ganhar mais oportunidades aqui neste ano, tá? Então, a gente trouxe essa informação aqui, só que tu reparou? A gente não citou lateral direito, não citamos lateral direito. E é o que estaria rolando aí nos bastidores, segundo o radar da bola. Dá uma olhada. Radar da bola, deixa eu ver aqui. Segundo o radar da bola, pessoal, o Fluminense fez uma sondagem por William do Cruzeiro. Se tu não sabe quem é esse rapaz aqui, beleza? Cara, eu já te adianto que o William é um nome interessantíssimo. De verdade, é um nome muito bom. Nos últimos anos, a gente está falando de um jogador que foi um dos destaques do Cruzeiro, né? O principal em relação a assistências. Foi eleito em 2024 o melhor lateral direito, ganhou a bola de prata como lateral direito do Campeonato Brasileiro, chegou a ir para a seleção brasileira nesse ciclo aí. Então, assim, a gente está falando de um lateral que é muito bom, muito bem, muito bom mesmo. Atualmente, eu diria, um dos melhores laterais do país. Muito também pela sua consistência, né? É um jogador que joga bem em alto nível, tá? O Cruzeiro é muito bom. Existem alguns torcedores que pegam no pé do William? Existe. Mas, sinceramente, é um nome bem legal, tá? Então, a gente tem aqui o Fluminense, supostamente, né, interessado ali no Cruzeiro. Vale destacar que a informação do radar diz que foi apenas uma consulta. E eu fui tentar entender essa consulta aqui, mas, cara, parece que eu já sei porquê dessa consulta. Mas olha só, o William, como eu disse, foi um dos principais laterais aí do país, né? Nos últimos anos aí, um dos grandes nomes importantes ali no Cruzeiro. Para quem joga cartola, que é irrelevante para esse vídeo, mas para quem joga cartola sabe o quanto de ponto que esse rapaz faz, é muito bom. Tem 31 anos de idade, né? Ainda é uma boa idade. É claro que em alto nível eu acredito que o William possa ter aí de 2 a 3 anos, né, de alto nível, aí depois começa aquela, né, decadência humana, esportiva, né, que é normal, natural, biológico, né? Só que aqui, cara, se tu pegar as últimas temporadas dele, você vai ver que em 2024 foi o melhor ano dele, onde ele marcou simplesmente 5 gols e 10 assistências, e nós estamos falando de um lateral direito, senhoras e senhores, né? Já no ano passado foram 9 assistências, quase repetiu o número de assistências, com 10 jogos a menos, né? Então, o William realmente é um lateral que me agradaria muito e falo aqui com muita facilidade. Se o Fluminense contratasse o William, ele seria o titular absoluto do Fluminense.
ele é melhor do que o Guga, ele é melhor que Samuel Xavier, né? E o Júlio Fidelis, né, que é um protegido meu, que eu sempre peço muito a utilização dele, eu acho que o Júlio Fidelis teria que ganhar espaço para jogar sem a responsabilidade de resolver. Porque eu vejo muita gente falando assim, não, mano, não tem que contratar lateral direito não, e bota o Fidelis para jogar. Então, mas botar o Fidelis para jogar é diferente de jogar toda a responsabilidade em cima do Fidelis. Porque é injusto você cobrar uma responsabilidade dele. Já de William, jogador de 31 anos, vindo de boas temporadas, destaque do Cruzeiro, ele seria a opção de segurança do Fluminense. Porque o Guga, apesar de fazer jogos gigantescos, jogos muito bons, ele não tem a consistência. O Guga joga jogos muito bons, joga jogos mais ou menos, joga uns jogos ali que ele some. Então, assim, pro time ser campeão, você precisa de regularidade lá no topo, lá no alto, né? E o William entregaria isso aqui, tá? O William entregaria, eu gosto muito do William. Já foi um nome que eu pedia muito. Mas vamos lá, Tiagão, se ele é destaque do Cruzeiro, como você está falando, foi um dos melhores laterais dos últimos anos aí, por que raios o Cruzeiro vai negociar o William? Cara, eu fiz exatamente a mesma pergunta, até descobrir o porquê. Meus amigos, aqui em cima para vocês, ó. O contrato do William está terminando no fim deste ano. Não é do ano que vem, é deste ano. Então o que acontece? A partir do próximo mês, eu até acho a partir do próximo mês, né, da janela, ele pode assinar um contrato e sair simplesmente de graça, tá? O Cruzeiro ainda não renovou o contrato com ele. Então, assim, faz muito sentido o Fluminense sondar um jogador que é destaque, porque o contrato dele está terminando, né? E você pode ali costurar uma contratação de um jogador de muito ótimo nível. Esse aqui não tem dúvida que funcionaria, tá? Por quê? Joga já numa boa equipe, já joga no Brasil, já joga em alto nível no Brasil e já se destacou no Brasil e é brasileiro, né? Ainda não pega a vaga ali de estrangeiro. Cara, eu acho que é um nome bem legal mesmo. E eu falava pra vocês, cara, por mais que eu goste, eu acho que o Guga pode funcionar. Cara, o Guga ainda falta um plus pra ele ser aquele lateral de chegada, entendeu? E o William é isso, meu amigo. O homem é viciado em assistência, sempre dá boas assistências durante o ano. Então o Fluminense garantiria ali bons números até o fim dessa temporada. Aí é negociar, porque se você assina um pré-contrato com ele, para ele chegar em 2027, você poderia fazer um acordo com o Cruzeiro, pagar um valor ali ao Cruzeiro para ter o William agora, né? Então, eu não sei, aí agora falta ver em relação ao número de jogos, tá? Então, a gente tem e pior que pode ser agora mesmo, porque ele jogou apenas 8 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Então, ele poderia atuar pelo Brasileiro ainda nesta temporada pelo Fluminense, tá? Então, dá para pegar o William, lá ele, no 1 milhão de vezes mais nesse meio do ano aí, tá bom? Agora, outro ponto que me faz pensar muito bem em relação ao William foi também de uma informação que a gente trouxe aqui para você já tem um tempinho. Essa daqui, ó, Atlético Paranaense, né, pode avançar por lateral do Fluminense. Essa informação que a gente trouxe aqui, que foi no dia 5, né, 5 desse mês, o Atlético monitora o Samuel Xavier, né? Ele não seria ali o alvo principal, segundo a nossa notícia aqui, nossa notícia do nosso Thiago Manolo, né? Informação do Hora do Flu exclusiva na época, mas mostrou ali o interesse em monitorar o Samuel Xavier. Aí eu fico me perguntando, eu acho que um dos motivos que podem fazer com que o Fluminense tenha sondado o William é que Samuel Xavier também poderia deixar o Fluminense, tá? E isso abriria ali mais uma vaga na lateral direita. E o Fluminense, cara, se o Fluminense negocia Samuel Xavier hoje, que está
em queda e você contrata um Willian, cara, você melhora esse time do Fluminense consideravelmente. Então, eu acredito que são esses fatores. Contrato do Willian terminando, Samuel Xavier pode ser negociado, e aqui não estou falando exclusivamente do Atlético, pode estar rolando outras coisas, né? Outras equipes ligadas no Samuel Xavier, né? Então, tudo coopera realmente para um novo alvo, talvez, da diretoria para essa janela do meio do ano, que seria a lateral direita, tá bom? Então, assim, por mim, já poderia contratar tranquilamente, o nome facilmente é aprovado. Mas, como eu gosto de trazer tudo para vocês, bora falar em relação a lesões do Willian. Será que é um jogador que se lesiona muito? Tem uma história e a gente precisa contar para você. Se a gente pegar aqui, né, os últimos anos em relação a lesões, você teve a última lesão dele, foi no ano passado, né, onde ele ficou 12 dias fora. Então, ano passado. Este ano, a gente já teve ali a metade da temporada e não houve nenhuma lesão nova. Só que se tu parar para ver aqui, não é um jogador que lesiona muito. Não é durante toda a sua carreira. Porém, ele teve uma lesão importante, uma lesão no joelho, bem complicada, isso lá atrás, né? A lesão ele teve lá em 2021, né, no dia 11/11, e ele ficou 440 dias fora, né? E só retornou ali em 24/1/23, né? Só que, meus amigos, essa lesão foi muito séria. Só que depois dessa lesão, o Willian mostrou futebol. O Willian se recuperou bem, tanto é que foi um dos destaques do Brasil, um dos melhores laterais do país e também convocado até para a seleção brasileira. E a gente sabe como é difícil a convocação de seleção brasileira pensando em bola, né? Então, assim, galera, foi uma lesão séria que ele teve. Há 3 anos atrás ele já se recuperou. A lesão aconteceu em 21, né? Mas é um jogador que está plenamente recuperado e fisicamente ele não deixou resquícios porque conseguiu atuar de alto nível. Então, assim, o Willian é um ótimo jogador, cara. É um ótimo jogador. Para mim, selo aprovadíssimo. Se o Fluminense realmente quiser a contratação do jogador, vai aproveitar uma excelente oportunidade, já que o contrato dele termina agora no fim deste ano, belezinha? Comente qual é a sua opinião, se você acha uma boa ou não a contratação do Willian e essa sondagem aí que pegou todo mundo desprevenido. Um beijo no seu coração, muito obrigado, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.